A cena estava tensa. O auditório do programa de debate estava lotado. As câmeras estavam ligadas e os espectadores ansiosos esperavam o confronto que prometia ser histórico. O apresentador, de cara séria, olhou para o bispo Leonardo e para seu oponente, um político de linha dura que não mediu palavras ao atacar a fé cristã em diversas ocasiões. Ele já havia deixado claro o quanto era crítico das manifestações religiosas no cenário político, mas hoje ele não sabia o que estava prestes a enfrentar. Boa noite, senhoras e senhores. Hoje temos um embate que vai ficar marcado na história. À minha direita, o bispo Leonardo, um dos maiores defensores da fé cristã no país, um homem que não teme se levantar contra as ameaças que a igreja tem enfrentado nos últimos tempos. À esquerda, temos um político que defende valores mais tradicionais, mas com uma visão bastante crítica sobre o papel da religião na política. O tema de hoje é mais do que uma simples discussão. Política é uma batalha de ideologias de valores, e vocês em casa vão acompanhar tudo de perto. O bispo Leonardo sentou-se calmamente, olhando para o seu adversário com um sorriso sereno, mas seus olhos carregavam a firmeza de quem sabe a importância da batalha que estava prestes a travar. Ele estava ali para defender mais do que apenas suas crenças. Ele estava ali para proteger aquilo que muitos consideravam ser o alicerce da sociedade: a fé, a família, a liberdade de expressão. O oponente, por outro lado, parecia confiante. Ele sabia que o público estava com ele e não tinha medo de atacar. Começou com uma provocação direta. Bispo Leonardo, é bom ver que ainda há pessoas que tentam manter uma religião ultrapassada no centro das nossas discussões políticas. Mas, honestamente, não é a religião que está dividindo o país. Não é ela que está criando tensões onde antes havia união. O bispo, sem pressa, respondeu com a mesma calma que tinha ao sentar-se. Sua voz foi clara e serena, mas carregada de uma convicção que não podia ser ignorada. Olha, não é a religião que está dividindo o país, é a falta de respeito pelaquilo que é mais sagrado para muitas pessoas, como a nossa fé e os valores familiares. Não estamos pedindo para impor nossa crença sobre ninguém, mas também não podemos permitir que nos silenciem, que distorçam a verdade que pregamos. O que está dividindo o país não é a fé, mas sim a tentativa de nos calar. A plateia ficou em silêncio, absorvendo cada palavra. O adversário, visivelmente incomodado com a resposta, tentou contra-atacar. Você fala de fé, mas o que vemos é um retrocesso, uma busca pela imposição de um único ponto de vista sobre todos. E onde está a liberdade de quem pensa diferente? A sua fé é um direito, mas e os outros? O que você diz para aqueles que não compartilham dessa visão? O bispo Leonardo não se intimidou. Ao contrário, ele sentiu que a batalha estava apenas começando e que ele tinha argumentos fortes o suficiente para virar o jogo. Ele olhou diretamente nos olhos do oponente antes de responder com uma frase que ecoaria por todo o auditório. Liberdade de expressão é um direito de todos, sim, e é por isso que estamos aqui hoje. Para defender a liberdade de poder expressar a fé, os valores que sustentam a nossa sociedade, sem medo de sermos atacados por quem não compreende o que realmente está em jogo. A tensão no estúdio aumentou. O público estava prestando atenção, e o que parecia ser apenas mais um debate político estava se tornando um verdadeiro embate de ideias. Agora vamos falar sobre um outro assunto. Tem um livro que todo mundo está comentando, um tal de Manual do Patriota Cristão. Dizem que ele mostra o que está por trás das mudanças que vêm acontecendo no país, desde a política até a forma como a mídia trata certos assuntos. Alguns falam que é só exagero, mas ultimamente até eu tenho me perguntando se realmente fosse apenas exagero. Por que será que tem tanta gente querendo censurar esse livro? A plateia ficou em silêncio esperando a resposta. Esse livro está incomodando justamente porque ele mostra aquilo que todos tentam esconder. Ele escancara como a esquerda controla o que as pessoas podem ou não dizer, revela como a grande mídia manipula as notícias e até como tentam afastar a fé cristã das casas dos brasileiros. Esse manual não é apenas um livro de opinião. É um material completo feito por especialistas sobre a realidade que estamos vivendo no Brasil. O apresentador fez uma pausa antes de continuar. Olha, até que isso faz sentido.
Mas será que isso é verdade mesmo? Será que isso não pode ser apenas mais uma fake news da direita? A resposta veio com calma, mas sem deixar dúvidas. Quem está prestando atenção já percebeu que muita coisa mudou nos últimos anos. Certos valores que sempre foram a base da nossa sociedade estão sendo deixados de lado. A fé cristã, a família e até a liberdade de expressão estão sendo questionadas. Mas isso não acontece por acaso. Esse livro explica exatamente como isso vem sendo feito e qual a motivação por trás disso. Eles até estão tentando censurar esse manual. Mas para o azar deles, muitos canais no YouTube têm feito um ótimo trabalho de tornar esse livro acessível, colocando no primeiro comentário fixado de cada vídeo para que as pessoas consigam baixá-lo antes que seja censurado. Portanto, se você vir um canal no YouTube que esteja disponibilizando esse material, procure o link no primeiro comentário fixado e baixe o seu exemplar antes que seja tarde. O silêncio após as palavras de Bispo Leonardo foi pesado, quase palpável. O público estava claramente dividido, com alguns visivelmente impressionados e outros mais céticos, esperando a resposta do oponente. Este, porém, não estava disposto a deixar o bispo falar por último. Ele ajustou sua postura, olhou para o bispo com uma expressão de desdém e partiu para o ataque. Ah, Bispo Leonardo, você fala de censura, mas quem está tentando calar quem exatamente? O que está em jogo aqui não é a liberdade de expressão, mas sim a tentativa de impor uma visão ultrapassada e conservadora sobre a sociedade. A verdadeira liberdade é a que permite a pluralidade de ideias, e é exatamente isso que está sendo ameaçado quando você tenta fazer com que todos sigam a mesma agenda religiosa e política. A plateia murmurou, alguns parecendo concordar, outros claramente irritados com a fala do oponente. O bispo, no entanto, manteve a calma. Ele sabia que estava lidando com uma manipulação de palavras, uma tentativa de inverter os papéis e colocar a responsabilidade sobre seus ombros. Ele não se deixou levar. Você está confundindo os fatos, respondeu o Bispo Leonardo, sua voz firme. Não estamos aqui para impor nada a ninguém. Estamos aqui para defender os valores que sempre sustentaram nossa sociedade, como a fé, a liberdade religiosa e o respeito à família. E o que você chama de imposição é, na verdade, a tentativa de garantir que esses valores não sejam apagados. O que está em jogo aqui é o futuro das próximas gerações, que serão ensinadas a rejeitar tudo aquilo que construiu nossa civilização. O apresentador, que observava atentamente, decidiu jogar mais lenha na fogueira. Ele se virou para o bispo agora, buscando provocar ainda mais o debate. Mas, Bispo Leonardo, a sua visão é tão polarizadora. Você está dizendo que a fé cristã deve ser a base de tudo. Isso não acaba dividindo ainda mais a sociedade. E se outras religiões, outras crenças também exigirem esse espaço, como fica a convivência entre as diferentes ideologias? O bispo respirou fundo antes de responder, agora mais focado do que nunca. A minha fé não quer excluir ninguém. Estamos defendendo a liberdade de acreditar no que quisermos, mas também precisamos garantir que a fé cristã, que por séculos foi a espinha dorsal da nossa cultura, não seja apagada de forma intencional. Você fala de divisão, mas quem está realmente dividindo a sociedade são aqueles que querem apagar nossa história, nossa religião e até mesmo a nossa própria identidade. Querem uma neutralidade, que na prática é uma verdadeira agenda contra o cristianismo. As palavras de Bispo Leonardo caíram como uma bomba no auditório e a plateia ficou em silêncio. Alguns ainda pensavam no que acabaram de ouvir, enquanto outros não conseguiam esconder o entusiasmo pela firmeza do bispo. O adversário agora, claramente incomodado, tentou se recompor e com um sorriso sarcástico retrucou. Essa visão é bastante simplista, bispo. Você realmente acha que está defendendo a liberdade religiosa ou está apenas tentando preservar uma posição de poder que, no fundo, não condiz com o que a sociedade realmente precisa? Estamos em uma era de transformação. E se não tomarmos cuidado, podemos estar apenas retrocedendo no tempo ao invés de evoluir. A tensão estava atingindo níveis elevados. O bispo, sem se deixar provocar, continuou com sua defesa.
A verdadeira evolução não significa a perda dos nossos valores fundamentais, como a família e a fé. Isso é apenas uma tentativa de desconstruir a nossa cultura, tudo em nome de uma falsa liberdade. Mas liberdade é também ter o direito de defender o que é certo, o que é moral, o que é bom para a sociedade. O apresentador agora olhou para o público que estava claramente dividido. Alguns estavam aplaudindo, outros ainda pareciam desconfortáveis. O embate estava esquentando e a plateia sabia que algo maior estava por vir. O adversário, visivelmente perdendo terreno, tentou dar uma última cartada. Bom, Bispo Leonardo, você fala sobre liberdade, mas o que me parece é que você quer a liberdade apenas para quem compartilha suas opiniões. Isso para mim soa mais como autoritarismo religioso do que qualquer outra coisa. A plateia mais uma vez estava em suspense. O bispo, no entanto, já tinha o controle da situação. Ele levantou a cabeça com um sorriso suave, mas com um olhar imponente. Não se trata de autoritarismo, e sim de proteger aquilo que é justo. E vou lhe dizer mais, não temos medo de enfrentar a censura, não temos medo de lutar pela nossa fé. Isso sim é o que realmente está em jogo aqui, a liberdade de acreditar no que é certo, no que constrói uma sociedade melhor. O oponente estava agora visivelmente desconfortável, sua retórica já não tinha o mesmo impacto. Ele sabia que tinha perdido a chance de virar o jogo. A plateia dividida até aquele momento parecia agora começar a se inclinar a favor do Bispo Leonardo. Mas o momento de maior virada estava prestes a acontecer. A tensão no estúdio estava palpável. O ambiente agora parecia carregado de uma eletricidade quase irreal. O Bispo Leonardo, com sua calma inabalável, dominava a conversa com a verdade que acreditava ser irrefutável. O oponente, por outro lado, estava visivelmente desconfortável, sua postura se tornando mais defensiva a cada resposta do bispo. Mas ainda havia um ponto que ele precisava alcançar, uma última tentativa para reverter o jogo. Você fala muito de proteger valores, bispo, mas me diga o que dizer da intolerância religiosa que alguns grupos sofrem por acreditarem em outras crenças. Como justifica isso em nome da liberdade de fé? Não seria isso também uma forma de opressão ao tentar impor sua visão cristã? Você está prejudicando a liberdade de quem pensa diferente. O adversário falou com fervor, tentando virar a chave do debate para o campo da intolerância religiosa, um território onde ele acreditava ter mais força. Mas, novamente, o Bispo Leonardo não vacilou. Ele olhou para o oponente com um olhar sereno, quase compassivo, e respondeu com a precisão de um cirurgião. Você está confundindo liberdade com imposição. A liberdade religiosa é um direito que todos devem ter. O que estamos vendo hoje não é a imposição de uma fé, mas sim o ataque à nossa. A verdadeira intolerância vem da tentativa de silenciar os cristãos, de fazer com que nossa voz seja abafada, enquanto outras religiões, ou até visões ideológicas, podem se expressar livremente. Quando se fala em tolerância, é preciso entender que todos têm o direito de crer no que quiserem, mas isso inclui o direito de defender a nossa fé sem sermos atacados ou ridicularizados por isso. As palavras de Bispo Leonardo cortaram o ar, deixando o adversário sem resposta imediata. A plateia mais uma vez reagiu intensamente. Alguns aplaudiram com vigor, outros murmuraram em aprovação e outros, visivelmente mais tensos, apenas aguardavam o próximo movimento. O apresentador, tentando manter a ordem e a dinâmica, interrompeu o silêncio crescente para fazer uma pergunta que parecia já esperada por todos. A tensão era evidente e ele sabia que precisava aprofundar o debate jogando mais gasolina no fogo. Bispo, você fala sobre a fé cristã sendo atacada, mas você acha que isso não é uma reação a um cenário onde muitas pessoas se sentem oprimidas por uma religiosidade que por muito tempo foi imposta em nossas escolas, na política e até mesmo nas leis? Não seria essa uma tentativa de adaptação às novas realidades sociais, onde o Estado precisa ser laico, livre de influências religiosas? A plateia ficou em silêncio. A pergunta foi direta e certeira, um desafio à própria base do discurso de Bispo Leonardo. Mas ele, com a experiência que possuía,
sabia exatamente como lidar com essa provocação. Ele não se deixou levar pela pressão. Com um sorriso tranquilo, respondeu: "Você está misturando a imposição de uma ideologia com a liberdade de expressão religiosa. O Estado laico não significa que a religião deva ser excluída da esfera pública. O Estado deve garantir que todas as crenças tenham liberdade para se expressar. Mas isso não significa que a religião deva ser retirada da vida pública. O cristianismo, por exemplo, sempre foi uma parte essencial da formação da nossa sociedade. Não estamos pedindo para que o Estado imponha uma religião, estamos apenas exigindo o direito de expressar livremente a nossa fé." O oponente, já sem argumentos fortes, tentou novamente, mas parecia cada vez mais perdido. Ele falava com menos convicção, sem a mesma energia que tinha no início do debate. Era claro que o bispo Leonardo estava dominando o embate. Porém, o adversário não desistiu, tentando uma última cartada. "Você fala de liberdade, mas qual liberdade estamos realmente falando? Uma liberdade onde certos grupos podem ser marginalizados, onde as vozes que se opõem ao seu pensamento são abafadas, isso é liberdade." Mas agora o bispo Leonardo tinha o golpe final. Ele olhou fixamente para o oponente e com uma calma impressionante declarou: "Você fala de liberdade, mas quando a nossa fé, nossa cultura e nossos valores são atacados, quem está realmente sendo marginalizado? A verdadeira liberdade é poder. Ser quem você é, poder expressar a sua fé sem medo de represálias. E eu afirmo aqui diante de todos que a liberdade de expressão religiosa não é apenas um direito, é uma luta que devemos travar todos os dias." A plateia estourou em aplausos. Não era mais um debate sobre política ou ideologias, mas sobre algo muito mais profundo: o direito de viver livremente em fé e em liberdade. O adversário, sem conseguir mais se sustentar, permaneceu em silêncio. Ele sabia que havia sido derrotado. A tensão do estúdio alcançou seu ápice e a produção nervosa fazia gestos discretos para que a situação fosse controlada. O bispo Leonardo, no entanto, havia vencido de forma clara e inequívoca. O apresentador, com um semblante preocupado, olhou para a câmera tentando recuperar o controle da situação. Bom, esse foi o debate. Uma discussão intensa, sem dúvida. Agradecemos aos nossos convidados pela participação. A tensão no estúdio era visível. O público estava em estado de êxtase, enquanto o adversário de bispo Leonardo tentava em vão se recompor após o golpe final que havia recebido. O debate já havia ultrapassado os limites da política tradicional. Agora, era sobre um princípio, muito mais profundo: a liberdade de expressão, a fé e os valores que moldaram uma nação. E nesse momento, bispo Leonardo se tornou o verdadeiro herói da noite. Mas enquanto a plateia ainda reagia, o apresentador, tentando retomar o controle, declarou: "Esse foi o ponto final desse intenso embate. Agora vamos ver como a internet e a mídia vão reagir a tudo o que aconteceu aqui." Assim que as luzes do estúdio se apagaram e os créditos começaram a rolar, as redes sociais explodiram. O debate foi transmitido ao vivo e, em questão de minutos, a internet estava inundada com comentários, memes e discussões acaloradas sobre a performance de bispo Leonardo. Era impossível ignorar a repercussão. Nas redes sociais, as hashtags começaram a bombar. Bispo Leonardo venceu, liberdade de fé e quem silencia a fé estavam entre os assuntos mais comentados no Twitter, Facebook e Instagram. O vídeo do debate já tinha milhões de visualizações em pouco tempo e os comentários se espalhavam por toda parte. Mas o que realmente chamou a atenção foi a reação da mídia tradicional. Canais de TV e jornais tentaram distorcer a vitória de bispo Leonardo, focando apenas na sua postura controversa ou em críticas à polarização que ele havia causado. O tom da cobertura foi claro: tentar diminuir a importância do que ele havia defendido, pintando como alguém radical demais para ser considerado um vencedor legítimo. No entanto, as tentativas de manipulação não funcionaram. O público sabia o que havia acontecido. A vitória de bispo Leonardo não era apenas sobre um debate político, era sobre a defesa de um princípio básico: a liberdade de poder acreditar no que quiser sem ser marginalizado ou perseguido por isso. Enquanto isso, uma onda de apoio começou a se formar.
Influenciadores e até mesmo figuras públicas começaram a apoiar o bispo, compartilhando suas opiniões e reforçando os valores que ele havia defendido no debate. Muitos criticaram a mídia por tentar distorcer a mensagem verdadeira do bispo, pedindo mais respeito pela liberdade religiosa e pelas crenças que são a base de tantas famílias brasileiras. A plateia do programa, que inicialmente estava dividida, agora parecia mais unida. A exaltação à liberdade de expressão era palpável, e a luta de Bispo Leonardo havia inspirado muitos a se posicionarem de forma mais ativa nas redes sociais. O debate havia se tornado um movimento, e a ideia de que todos tinham o direito de expressar sua fé sem medo de retaliações ou censura tomou uma força ainda maior. Porém, a resposta mais interessante veio de uma entrevista que Bispo Leonardo deu logo após o debate. Ele foi questionado por jornalistas sobre a verdadeira intenção por trás de seu discurso. A resposta dele foi simples, mas carregada de profundidade. Eu não estou aqui para impor nada a ninguém, mas sim para garantir que nossa voz seja ouvida. As pessoas devem poder expressar suas crenças livremente, sem medo de serem silenciadas. E se defender a liberdade de fé significa ser atacado por alguns, então que seja. O que eu sei é que nesse país, a fé ainda é uma das maiores forças que une a nossa sociedade. A repercussão na mídia, apesar de tentativas de distorção, apenas amplificou a mensagem de Bispo Leonardo. O debate, que começou como uma simples discussão, agora era um símbolo da luta pela liberdade de expressão religiosa no Brasil. As hashtags continuaram a dominar as redes sociais, e o nome de Bispo Leonardo foi mencionado mais vezes do que qualquer outro. O público estava mais engajado do que nunca, e a mensagem que ele havia defendido sobre a importância da fé e da liberdade estava ganhando vida própria. Mas a batalha estava longe de terminar. Enquanto a mídia tentava reverter a narrativa, uma nova força estava tomando forma nas redes sociais. E de maneira surpreendente, o livro que Bispo Leonardo havia mencionado durante o debate, Manual do Patriota Cristão, passou a ser o foco de discussões ainda mais acaloradas. A batalha estava longe de ser resolvida. Enquanto Bispo Leonardo havia sido vitorioso no debate, o confronto estava apenas começando. Após o evento, o tema se espalhou como um incêndio nas redes sociais e na mídia, mas algo ainda mais profundo. Estava em jogo. O livro mencionado durante o debate, Manual do Patriota Cristão, estava agora no centro da tempestade. As discussões sobre o livro começaram a ganhar proporções inimagináveis. Influenciadores, blogueiros e até mesmo políticos começaram a se posicionar, alguns defendendo o conteúdo do livro como uma obra crucial para entender as mudanças sociais e políticas no Brasil, enquanto outros atacavam com unhas e dentes, alegando que ele representava um perigo para a democracia e a liberdade de expressão. O livro estava sendo atacado de todos os lados, mas como o Bispo Leonardo já havia apontado no debate, isso só estava ajudando a sua mensagem a alcançar mais pessoas. A mídia tradicional, que já tentava desacreditar o Bispo Leonardo, se lançou de corpo e alma contra o Manual do Patriota Cristão. Jornais e canais de TV começaram uma verdadeira campanha de censura, chamando o livro de radical e perigoso, sugerindo até mesmo que ele fosse retirado de circulação. As autoridades começaram a ser pressionadas e algumas tentaram até intervir para impedir que o livro fosse amplamente distribuído. Porém, algo surpreendente aconteceu. Enquanto a mídia tentava censurar o livro e diminuir sua importância, o público, especialmente nas redes sociais, reagiu com uma força avassaladora. Milhares de pessoas começaram a compartilhar links para baixar o Manual do Patriota Cristão. E logo grupos de apoio começaram a se formar para defender a liberdade de expressão e combater a censura. No YouTube, vídeos sobre o conteúdo do livro começaram a viralizar, com influenciadores e personalidades religiosas recomendando sua leitura e explicando o impacto das ideias nele contidas. Não importa o quanto tentem nos calar, a verdade sempre encontra um caminho, disse Bispo Leonardo em uma entrevista exclusiva quando questionado sobre a tentativa de censura. Esse livro não é apenas sobre política, é sobre a preservação dos nossos valores fundamentais.
valores que muitas vezes são ignorados ou distorcidos por aqueles que têm poder. Eles tentam nos silenciar, mas a verdade sempre prevalece. O livro, que antes era um tema isolado, agora era o centro de uma revolução digital. As pessoas estavam reagindo de maneira poderosa e orgânica, e a mídia, mesmo com seus esforços para desacreditá-lo, estava perdendo terreno. Entretanto, o maior momento de virada veio quando um influenciador de grande porte com milhões de seguidores gravou um vídeo comentando o Manual do Patriota Cristão. No vídeo, ele desafiava abertamente os jornalistas e políticos que estavam tentando censurar o livro, dizendo: "Se a mídia tem medo desse livro, é porque ele realmente revela o que muitos não querem que você saiba. Não estou dizendo que você precisa concordar com tudo o que está lá dentro, mas é fundamental que possamos discutir abertamente as ideias que ele propõe." Censura nunca é a resposta. A liberdade de pensamento deve ser protegida. A resposta foi instantânea. O vídeo se espalhou rapidamente e a discussão sobre o livro e sobre a censura se intensificou ainda mais. A mídia tentava ignorar o apoio crescente, mas os números não mentiam. O debate havia tomado um rumo inesperado, com mais pessoas se posicionando ao lado de Bispo Leonardo e contra as tentativas de calar vozes dissonantes. E foi nesse cenário onde o livro se tornou um símbolo da luta pela liberdade de expressão que Bispo Leonardo fez um novo pronunciamento. Em um evento ao vivo, ele disse: "Estamos vendo claramente o que acontece quando a verdade é colocada à prova. Aqueles que têm o poder tentam esconder o que pode despertar as consciências. Tentam nos calar. Mas enquanto existir uma voz que defenda o que é certo, a verdade sempre terá um caminho para ser ouvida." Esse discurso gerou uma onda de solidariedade com muitas figuras públicas e até celebridades se unindo à causa, criando um movimento de resistência à censura. O Manual do Patriota Cristão, que antes era apenas uma obra de opinião, agora era um manifesto de liberdade, e o impacto disso reverberava por todo o Brasil. Mas a luta ainda não tinha terminado. A mídia continuava tentando criar narrativas negativas em torno do livro, mas quanto mais tentavam deslegitimá-lo, mais o apoio ao Bispo Leonardo e ao conteúdo do livro crescia. Após semanas de intensas discussões, ataques e defesas, o embate finalmente chegava ao seu clímax. O Manual do Patriota Cristão havia se tornado um símbolo de resistência. A luta por liberdade de expressão e pela preservação dos valores cristãos estava mais forte do que nunca. Bispo Leonardo, com sua postura inabalável, tinha se mostrado um verdadeiro defensor da fé e da verdade, enfrentando as adversidades e provando que a liberdade de acreditar no que é certo não pode ser suprimida. Enquanto a mídia ainda tentava minimizar a importância da revolução digital que havia ocorrido, os resultados eram claros, o público estava mais engajado do que nunca, e as vozes que defendiam a liberdade religiosa estavam mais unidas. A tentativa de censura só havia fortalecido a causa. O livro, que inicialmente parecia ser uma simples obra de opinião, se tornou um marco histórico, uma arma contra a distorção da verdade. No encerramento de sua última fala, Bispo Leonardo se voltou para o público e disse: "Este é o momento em que devemos decidir: vamos continuar a lutar pela nossa fé e pelos valores que nos definem, ou vamos permitir que aqueles que querem nos calar levem tudo o que conquistamos? Eu escolho lutar. E estou certo de que muitos de vocês também escolherão fazer o mesmo. A verdade não pode ser escondida, a fé não pode ser apagada." Com essas palavras, o debate chegou ao fim, mas o impacto perdurou. A luta pela liberdade de expressão religiosa havia se tornado um movimento imbatível, e Bispo Leonardo, mais uma vez, saiu vitorioso não apenas na arena do debate, mas na defesa dos princípios que formam a base da sociedade brasileira.